Voltei porque eu fiz a live curtinha e não consegui salvar. Deu algum problema. Então eu vou fazer de novo. Vamos de novo. Desculpa, viu, gente? Aconteceu alguma coisa que eu não consegui gravar. E aí, como é uma mensagem importante, eu voltei. Mas é a mesma coisa que eu vou falar. Então, quem já viu da outra, se quiser seguir o almoço aí tranquilo, é só seguir. Mas é o seguinte, eu vim aqui rapidinho, pegar 10 minutinhos, ou nem isso, do horário de almoço de vocês, só para fazer 2 esclarecimentos bastante específicos, porque, né, tá uma discussão tomando proporções muito grandes nas redes sociais, principalmente, e sobre o direito dos estudantes autistas à escolarização, em que condições, eu achei importante trazer 2 informações aqui. A primeira, gente, é que as pessoas estão dizendo que nós que nos posicionamos contra o parecer 50 do CNE, do Conselho Nacional de Educação, e contra o PL 3035, nós seríamos contrários a ter um assistente especializado, um apoio para os estudantes autistas. Isso não é verdade, né? O assistente especializado ou um profissional de apoio já estão previstos, tanto um quanto o outro, só muda o jeito de dizer, mas essa figura, esse serviço do cuidado já está previsto na nossa legislação. Na LBI já está previsto e na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, também já está previsto. Qual é a diferença? A diferença é que se chama profissional de apoio, que tem o objetivo de mediar as necessidades dos estudantes com deficiência a partir de uma avaliação pedagógica, que é feita para determinar a necessidade ou não desse profissional. Não é a condição da deficiência que cola no estudante com deficiência esse profissional como se fosse causa e consequência. É a avaliação pedagógica, a avaliação do ambiente da escola, das relações que lá estão estabelecidas, dos recursos que lá existem, é que vai apontar ou não para a necessidade desse profissional de apoio. Até porque as condições que ficam sob o guarda-chuva da deficiência, elas não são homogêneas e elas são também influenciadas por outros marcadores sociais, né? Classe, raça, e tudo isso tem que estar na avaliação na hora de ofertar ou não esse serviço do profissional de apoio. Conheçam as notas técnicas número 19 e 22 do MEC, se vocês buscarem no Google já vão encontrar, elas já falam sobre esse profissional de apoio. Então isso já está previsto no nosso arcabouço de normativas da educação inclusiva desde 2008, não tem novidade aí, tá? Além disso, dizem que nós somos contra o PEI, como se a gente fosse contrário a ter um olhar individualizado para o estudante com deficiência. E aqui eu quero chamar a atenção para a pegadinha. Existe também, desde 2008, previsto na legislação, o serviço de atendimento educacional especializado, que deve ser oferecido no contraturno escolar para estudantes com deficiência, das escolas, tanto públicas quanto privadas. Muita gente não sabe disso porque, principalmente nas escolas privadas, esse serviço raramente é ofertado e nas escolas públicas esse serviço passou por um processo de desmonte nos últimos 6 anos. Se vocês olharem quanto foi investido em 2021 na implementação das salas de recursos multifuncionais, que é um dos locais de trabalho do professor de AE, vocês vão ver que foi zero em 2021. Então, esse serviço está sucateado, mas ele já está previsto na nossa legislação desde 2008. O que esse serviço faz? Ele identifica as barreiras que se colocam para o estudante com deficiência acessar o currículo, participar e permanecer na escola, e a partir da identificação dessas barreiras, ele já organiza os recursos, ele discute as estratégias com o professor regente para promover a acessibilidade. Acessibilidade em todas as dimensões. É isso que faz o professor de AEE, que é um professor, ele não é um segundo professor, ele não é um professor particular do estudante com deficiência, ele não dá aula de
de reforço no contraturno. O papel do professor de AE é identificar as barreiras e promover acessibilidade para o estudante, em diálogo com o professor regente. Então, está previsto sim a acessibilização de recursos, de materiais, das práticas pedagógicas. Isso me leva à terceira distorção que tem acontecido, como se fôssemos contrários à adaptação de material. Primeiro, que a gente não usa a palavra adaptação, e segundo, que a gente está dizendo que é obrigação do serviço de educacional especializado, o serviço do atendimento educacional especializado, promover a acessibilização ao currículo. Esse é o papel do AE, identificar as barreiras e promover o acesso. Então, veja, não tem novidade aí, né? Tem o plano de AE previsto, tem o profissional de apoio previsto. Não existe novidade aí, certo? Isso está desde 2008. O que acontece é que a gente viveu 6 anos de sucateamento da escola de um modo geral e especificamente da educação inclusiva, porque havia inclusive a disputa de um outro projeto de educação que retomava a ideia de segregação de estudantes com deficiência, né? Então, esses serviços foram sucateados. Por isso, as famílias, quando escutam as pessoas dizendo tem que ter um acompanhante, tem que ter um PEI, né? Por desconhecimento da legislação e por viverem na prática as ausências que resultam nesse sucateamento dos serviços na escola, aderem a esse discurso como se ele fosse, primeiro, milagroso e segundo, uma grande novidade. Qual é a inovação, entre aspas, que esse parecer traz? E ele traz maliciosamente, na minha opinião, lá no final. Você tem que ler um monte de coisa que já está previsto na lei para você chegar lá no final e achar uma inovação, né? Que é uma formação em análise comportamental para os acompanhantes especializados de estudantes autistas. Ali é que tá a pegadinha. Eles vão mudando o nome, né? Mas na prática o que eles estão tentando instalar é um assistente ou acompanhante ou atendente terapêutico na escola para implementar uma abordagem específica que é a análise de comportamento aplicada, ABA. Qual que é o problema disso? Primeiro, a abordagem terapêutica na escola não é aceitável, né? A gente está falando de uma escola, não de uma clínica. Segundo, a gente não pode, por princípio ético, privilegiar uma abordagem terapêutica, nem no SUS, quanto mais na escola, né? A gente não pode criar um protocolo a partir de uma abordagem. Do ponto de vista ético, isso não pode acontecer. Leiam a Carta de Princípios do SUS para entender melhor sobre isso. Se isso não pode acontecer no SUS, muito menos na escola, certo? Então, queria só deixar esses pontos aqui esclarecidos, né? Porque eu acho que tem muita desinformação aí a respeito desse tema e é importante que a gente tenha isso em mente. Por fim, eu queria também dizer que desde 2007, quando a gente teve a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a participação de mais de 180 países, pessoas com deficiência do mundo todo participaram dessa convenção, que a gente elegeu, do ponto de vista normativo, legal, o modelo social da deficiência. O que é o modelo social da deficiência? É a compreensão de que a deficiência não é um laudo, não é um diagnóstico, e sim aquilo que acontece no encontro entre um corpo que tem determinadas características e as barreiras que se colocam no mundo, inclusive as barreiras no acesso ao cuidado. Certo? Nesse momento acontece a deficiência. A deficiência é uma situação de opressão, não é um diagnóstico. E sendo assim, né, desde então, as políticas públicas de educação não devem se pautar, do ponto de vista constitucional e legal, não devem se pautar por diagnósticos. A gente se pauta pelas barreiras, pela identificação das barreiras e pela remoção dessas barreiras para acessar o currículo na escola, para participar da escola, para conviver na escola. Então, não faz sentido pensar uma política educacional para autistas, primeiro porque o autismo não é uma condição homogênea, né, de modo que a gente consiga prever
tudo que vai acontecer com o estudante autista. E segundo, pelo modelo social da deficiência, a gente olha para as barreiras e retira as barreiras. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha com deficiência, como vocês sabem, ela usa cadeira de rodas, ela não se comunica oralmente e ela depende de mediação para absolutamente todas as atividades que ela faz no cotidiano. Ela não está contemplada quando a gente fala em políticas para autistas, mas veja, ela é uma das pessoas que está muito excluída no sistema de ensino que a gente tem hoje, no sistema educacional brasileiro, né? Porque ela a gente usa uma expressão, né? A Lauriane, minha amiga, usava uma expressão, ela é terrivelmente aleijada. O que significa, isso é uma provocação, né? Significa que ela está muito distante daquilo que a gente convencionou chamar de normalidade. E ela não seria contemplada por um parecer como esse, graças a Deus, aliás, né? Aos orixás, a quem quer que seja a devoção de vocês, porque ela não seria contemplada porque esse parecer está orientado a partir de diagnóstico e não a partir das barreiras. Agora, se a gente for falar das barreiras para os estudantes que não se comunicam oralmente, que não se comunicam oralmente, por exemplo, se a gente for falar das barreiras para estudantes que têm alguma questão de processamento sensorial, a gente vai abranger muitos estudantes, não apenas os autistas, mas muitos outros. Inclusive estudantes que não necessariamente têm essas questões, essa condição ou essas condições, mas que podem se beneficiar das estratégias que vão ser pensadas para eliminar as eventuais barreiras. Certo, gente? Então, a gente não faz política pública para... Já pensou? Amanhã é o parecer para os que têm paralisia cerebral. Depois de amanhã, o parecer para os que têm trissomia do 21. Isso é tão novo quanto o que existia na década de 70. Não tem inovação aí. Tem um trecho de uma revista da APAE, da década de 70, que eu vou postar aqui para vocês depois, para vocês verem como tem inovação nesse parecer, que parece solucionar o problema, mas não parece. Então, se não tem inovação, se tudo que já existe, tudo que está sendo proposto está previsto na política, se a única pegadinha aí tem a ver com a inserção de uma abordagem específica nas escolas, eu acho que cabe então a gente começar a perguntar por quê, quando, para quem, né? Outras perguntas que precisam ser feitas, tá certo? Queria deixar isso aqui para a gente poder fazer a conversa a partir dos princípios éticos, né? Sem distorção, sem desinformação, sem desonestidade, porque acho que isso tá saindo dos limites aqui nas redes sociais e eu fico realmente bastante incomodada com o rumo das coisas. É isso, tô super à disposição para quem quiser conversar mais e também à disposição para mandar o link dos documentos que citei aqui. Um beijo, um bom restinho de almoço para vocês. Vai ficar salva a live. Tchau, tchau.